Boa noite, pessoas maravilhosas! Sejam bem-vindos a mais um podcast Fofocas Terapêuticas nesta página maravilhosa. Estou muito feliz. Boa noite, que já está mandando boa noite aqui no chat. É um prazer ter vocês aqui conosco. Para hoje temos uma fofoca terapêutica, uma fofoca polêmica para compartilhar com vocês. A nossa convidada já está chegando. Porque hoje a gente vai falar, é necessário perdoar mesmo? Boa noite, Regiane. É necessário? Precisa? É o que a gente vai falar hoje. Meninos e meninas, vamos falar sobre isso, sobre essa importância de a gente perdoar, porque muito se fala em perdoar, né? Mas a questão é necessário mesmo? Precisa? Vamos discutir isso hoje. A nossa convidada já quer de uma luz, ela daqui a pouco está aqui. Mas se você está aqui pela primeira vez, esse é o podcast Fofocas Terapêuticas, onde nós fazemos fofocas que curam. Queremos saber da vida dos nossos convidados? Sim, queremos saber da vida dos nossos convidados. E, ao mesmo tempo, fazendo essas fofocas que podem ajudar a gente a refletir sobre a nossa vida, sobre formas de ser melhor, de ser mais feliz, de ser mais leve. Então, vamos lá. E eu convido você a parar para pensar, como é que está essa questão para você? Você acha que você tem que perdoar alguém? Você acha que as coisas tá tudo bem do jeito que tá? Porque quando a gente começa com essa questão de eu preciso perdoar porque tem alguma coisa incomodando, né? E aí vem todo esse questionamento e muitas vezes o peso da necessidade de perdoar, porque senão a sua vida não vai para frente, porque senão as coisas não funcionam. E foi por isso, inclusive, que a gente trouxe esse questionamento para trazer aqui. Trouxemos esse questionamento porque a gente tem que trazer com vontade, analisar o que trava a gente, o que não trava, o que nos ajuda e o que nos atrapalha. E o perdão é algo que, assim, se você já busca o desenvolvimento pessoal há mais tempo, é uma das coisas que as pessoas mais falam que travam você de seguir, de ser feliz, de caminhar pela vida, né? É o que mais trava a gente. Então, a gente precisa avaliar se é preciso ou não perdoar. O que é perdoar, né? Eu acho que a grande questão, muitas vezes, é o que é o perdão verdadeiramente. Porque, não sei se vocês já repararam, eu, às vezes, ouço uns vídeos, gosto de ouvir as pessoas falando sobre sua própria vida, sobre a vida alheia, como temos fofoca terapêutica, eu gosto de ouvir a história dos outros. E é interessante porque o que é perdão? As pessoas têm diferentes visões do que é perdoar. Tem gente que fala que perdoar é você voltar a conviver, esquecer totalmente, voltar a conviver com a pessoa. Tem gente que fala que perdoar é você simplesmente virar e falar que não, eu perdoei, segui em frente, mas eu não preciso conviver com você. Tem gente que fala perdoar e esquecer tudo os males que foram feitos. Outros não é esquecer, é simplesmente eu perdoo o que você me fez, mas eu não preciso ter você na minha vida. O que é perdão para você? Qual dessas questões é o perdão para você? Como é que você vê esse perdão? O perdão para você é esquecer tudo que foi feito para poder continuar a vida com essa pessoa? Ou o perdão é só eu perdoo você, mas a gente não faz parte. O que é? O que significa isso para você? Particularmente para mim, o perdão eu não sou a pessoa que acha que perdoar é esquecer. Para mim isso não existe. Para esquecer, a gente tem que ter uma borracha que apague tudo e não é assim que funciona. Não é assim que funciona a vida. Então, eu vejo o perdão de uma forma um pouco diferente. Eu vejo ele como, sim, a gente perdoa, vive uma etapa, mas eu não preciso conviver se você me fez mal. Eu vejo, se a gente está falando de perdão, é isso. Agora, se a gente precisa perdoar ou não, é outro questionamento. Mas, dentro da minha visão, é sobre isso. Eu não preciso conviver com ninguém. Eu só preciso
senti que estamos bem. A nossa convidada acabou de chegar, porque eu estava esperando ela para a gente trazer esse papo mesmo profundo. Bem-vinda, Kelly, sua linda! Boa noite. Boa noite, um prazer enorme ter você aqui, sua linda! Eu que agradeço, incrível estar aqui com você mais uma vez, um prazer enorme. E sobre um assunto tão importante, né, Pérola? Sim, eu já dei uma introdução aqui falando sobre o perdão. O que é perdão, né? Porque perdão tem gente que fala que perdoar é esquecer, tem gente que fala que perdoar é simplesmente você deixar aquela ferida de lado, mas não precisa conviver. Eu já sou da área do que se for para perdoar, eu não preciso conviver, não, porque esse negócio de esquecer é só para quem tem borracha. Eu não tenho borracha, não. É bem isso, é bem isso. Eu acho que é um assunto. Quando você falou, eu falei, eu amo falar sobre esse assunto, mas é um assunto que ele é polêmico, é um assunto, eu acredito que polêmico, mas essencial. É essencial da gente poder. Eu acho que o que é interessante é da gente poder ouvir, né? Então, primeiro de tudo, eu respeito demais, né? A opinião, porque cada um tem um seu ponto de vista, tem o seu entendimento ali diante do perdão, e eu super respeito demais, mas. E aí eu também tenho o meu, né? Que eu acredito que seja algo que, para mim, até por conta do trabalho que realizo, principalmente ali na constelação, né, Perola, que foi o que nós falamos, ele dentro o perdão ali na constelação. Então, eu acho que ele é um assunto que ele é bem importante, sim, da gente poder olhar, para a gente poder conversar, né, sobre esse assunto de uma maneira, como é que fofoca terapêutica, né, de uma maneira descontraída, mas trazendo aqui uma seriedade, algo que a gente possa, pelo menos, refletir, né, porque não... o que eu gosto, o que eu acho muito interessante é a gente poder ouvir e saber qual que é o meu sentido diante disso que eu estou ouvindo, né? Qual que é o aprendizado que eu tenho com relação a isso. Então eu vejo esse assunto de hoje assim. Poderoso, isso é muito legal a gente trazer, porque o perdão, ele é como eu também abri falando, gente, isso aqui é polêmico, né? Porque perdão é algo, nossa, polêmico. E eu nem tinha falado que a gente ia falar perdão nas constelações familiares, que é algo mais polêmico ainda do que o perdão em si, né? Muito mais polêmico. Mas antes de você trazer esse contexto da constelação e do perdão, o que é o perdão dentro da constelação? O que é até um trechinho de uma constelação que alguém pode estar assistindo possa não saber? Fala de quem é você também, porque a gente chegou, começou a conversar, mas se apresenta. Verdade, né? Bom, eu sou a Kedma, eu sou a primeira de 7 irmãos, olha só. A primeira de 7 irmãos. Eu sou ex-atleta profissional de vôlei de praia. Hoje eu sou a mentora da mentoria 1000 Hertz da Elaine Uribe, sou neuroterapeuta Hertz, também sou consteladora familiar, também tenho formação em psicanálise, sou psicanalista, reikiana, então assim, tenho várias, eu falo, né, a gente usa, puxa, nossa, eu falo que é uma maletinha ali de várias ferramentas que eu considero importantíssimas e que tem ajudado muitas pessoas, né? Então, o meu propósito é esse, né? De passar, acho não, né? É transbordar o amor, porque é isso. Quando eu falo da constelação, a constelação familiar, ela é o amor, né? Tudo o que acontece de bom e não tão bom dentro do nosso sistema familiar, tem um amor ali que está no meio de tudo isso, né? Permeia ali o nosso sistema familiar, o nosso dia a dia, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. Então, eu venho aqui com todo o prazer para a gente poder conversar um pouquinho, trazer um pouco do meu conhecimento. Eu falo do conhecimento, mas na realidade, Pérola, eu acabei de fazer, estava numa live foi o que eu falei. Falei, olha, o que eu acho interessante é assim, que tudo o que eu faço, né, as práticas, o que eu realizo ali ou na constelação, seja num atendimento, na mentoria, são coisas que eu utilizo para mim. É o que me faz sentido. Aí você fala, puxa, mas às vezes o que é para você não é para outra pessoa. Exatamente. Só que é essa liberdade que a pessoa tem de pegar aquilo que eu trago, pegar essa informação
e trazer ali para a realidade dela. Né? No entanto, que eu vejo você aqui, que está maravilhosa, de parabéns pela jornada, né? Por tudo que está conquistando, porque é justamente isso, você está pegando ali essas informações e está transformando em conhecimento, em sabedoria mesmo, né? Quando você passa a sentir, nem todas as vezes o que é bom para mim é bom para você, desde que você saiba trazer aquilo para a sua realidade, trazer aquilo para você. É aí onde faz sentido. Por isso que tanta transformação, né? Porque a gente tem esse respeito, tem esse cuidado e tem essa consciência, que eu acho que é o mais importante. Sim, você falou algo muito importante, assim, porque conhecimento, é muito fácil ter conhecimento. Agora, realmente saber a forma correta de usar na tua vida para ter resultados é algo completamente diferente. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Que pessoas, por que aí eu estudo tanto e eu não tenho resultado? Mas como é que você está usando o que você estudou? Exatamente. Você realmente está usando o que você estudou ou você só está acumulando conhecimento? As pessoas não entendem que ter o conhecimento pelo conhecimento não te leva a lugar nenhum, ele só cria um peso às vezes. E eu falo por experiência própria, tá, gente? Que a Kedma está uma das pessoas que está me ajudando justamente eu transformar o meu conhecimento em resultado, porque eu tenho muito conhecimento. A Kedma até falou para ela, você sabe que sua falta não é você ficar estudando mais, não é você botar isso em ordem. Então, ela está me ajudando a colocar em ordem. Para quem não sabe, a Kedma é minha mentora, tá, gente? Ela é minha mentora. Então, ela me ajuda a colocar as coisas em ordem para que eu possa ter mais resultados. E está dando muito certo. E falando nisso, assim, quando a gente fala, a gente sempre, nesses processos, acaba tendo alguns problemas com algumas pessoas, causando alguns mal-estares nesse caminho. E a gente está trazendo perdão. Mas primeiro eu queria saber o que é perdão para você? Antes de a gente falar da constelação, o que é para a Kedma? Pois é. E eu achei muito interessante. Você pegou o gancho da minha fala e agora eu vou pegar o gancho da sua e a gente vai levar para o perdão. Quando você disse assim, Pérola, porque muitas pessoas, né, acumulam mesmo muitos conhecimentos, né? A gente fala, puxa, cadê o resultado, né? São pessoas que estudam, são pessoas que investem ali no conhecimento, mas que não têm o resultado que gostaria, né? Diante de todo o investimento, enfim. E o que acontece com isso? É quando você não coloca isso em prática. É quando esse conhecimento, ele não transforma, quando você fala, né, essa informação, porque na realidade, quando algo vem de fora, são informações. São informações. Agora, essas informações, elas precisam passar pelo teu corpo. Porque se não passa pelo corpo, se não passa ali nas células a fisiologia do corpo, não faz sentido. Por isso que eu falo tanto, se faz sentido, faz sentido. E aí, quando você vem até mim, né, e você fala agora, puxa, Kevin é minha mentora, eu estou nesse processo, e aí você olha e fala, caramba, o que eu não fiz ainda? E aí, o que a gente entra? Perdão. O primeiro de tudo é o auto-perdão. Então, hoje, quando eu falo perdão, a palavra perdão, para mim, ela tem uma força muito grande. Mas é uma força muito grande porque é como se eu transformasse esse perdão em auto-perdão. Antes de perdoar, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso que eu senti, com isso que eu sinto. Então, quando você vem, né? Quando vem alguém que a gente fala, puxa, tá na situação, o que a pessoa vai ter que fazer agora? Primeiro de tudo, ela vai ter que se perdoar. E aí eu falo que esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Por quê? E aí a gente até já vai linkar ali numa constelação. Eu acho que é interessante, Pérola, que isso, quando a gente vai falar do perdão, a gente não vai falar especificamente da constelação, porque a maneira como nós vamos trazer aqui, para a pessoa que conhece a constelação ou não, ou se um dia vier a conhecer, a pessoa vai entender exatamente quando ela ouvir a palavra perdão. Por que primeiro o auto-perdão? Por que o auto-perdão? Porque quando acontece uma situação, a gente vai falar aqui, por exemplo, deixa eu buscar aqui algo polêmico ou algo mais tranquilo? O que você quer? O que você acha? Polêmica! Polêmica, né? A gente tá em fofoca. Tá na fofoca, né? Tá, então tá bom. Vamos buscar um assunto polêmico aqui.
quando a gente fala, por exemplo, do abuso. O abuso. Uma pessoa que passou, não tem nem como a gente descrever, a gente não pode generalizar, porque não são todas as pessoas, mas eu vou falar de acordo com as pessoas que eu já atendi que passaram por essa situação, tá? Então, são situações, são emoções que atrapalham e muito. É muito sofrimento, na verdade. Eu acho que essa palavra. É um sofrimento, é uma mistura de sentimentos. E aí, quando você fala para essa pessoa perdoar, isso até me dá arrepio, porque eu falo, perdoar o quê? Perdoar o quê? Não tem perdoar nada em ninguém. Nada. Na realidade, essa pessoa, primeiro de tudo, ela vai ter que se perdoar. Por quê? Porque ao longo da sua história, ela foi reproduzindo aquela sensação daquilo que aconteceu com ela lá atrás. Então, quando você olha para você e você fala, eu te perdoo, porque você viveu a vida inteira sentindo isso, sentindo esse sofrimento, de algo que aconteceu lá atrás, mas que deixou marcas muito fortes no corpo, e a gente sabe, no corpo, na alma, né? A gente sabe na alma. Mas eu preciso primeiro me perdoar, porque eu fiz isso comigo. Eu trouxe, isso aconteceu lá e eu trouxe isso. Nós trouxemos isso, porque nossa mente faz isso para proteger, apenas para proteger. Então nós repetimos essa emoção. Só que eu preciso liberar isso. Você concorda que o que eu preciso liberar não é o perdão? Eu preciso liberar isso que eu sinto. Não é o perdão para a pessoa. Eu preciso liberar essa emoção. É isso que eu estou sentindo, é isso que dói no meu corpo. É isso que eu tenho que liberar. E isso eu só vou poder fazer como? Comigo. Sou eu que vou ter que ter a decisão de falar assim, eu me liberto disso. Eu te perdoo, Kedma. Eu te perdoo por tantas vezes você ter se, sei lá, ter se escondido, ter se achado inferior, porque o que sente uma mulher quando passa por uma situação dessa? Sente nojo do corpo, sente vergonha, se sente inferior, não se permite ser tocada, não se permite receber o amor, não se permite ser amada. E o que essa mulher muitas vezes faz com isso? Ela se esconde. Ela esconde as mágoas. Ela esconde a dor. Como? Negligenciando a saúde física. E o que essa mulher faz para não ser tocada? Então eu não posso estar bonita. O que eu vou fazer? Vou comer demais? Vou comer demais, porque aí quem vai me olhar? Imagina se eu tiver desse jeito feia, ninguém vai me olhar. Só que isso como que a gente faz isso? Inconscientemente. Sem saber a pessoa faz isso. Então aqui eu preciso me esconder. Então eu não vou me arrumar. Não vou me arrumar bem. Ninguém me olha, ninguém vai me olhar. Imagina como que eu me sinto aqui. Acabou. E aí nisso você se encontra, né? Eu que já atendi muitas mulheres em situações assim. Para quem que vai ser? Para onde vai o perdão aí? Onde entra o perdão? Vem primeiro o auto-perdão. Eu que preciso me liberar disso. E quando a gente fala de perdão, eu até separei aqui, quando a gente fala de perdão, o que é o perdoar? Quando a gente fala em perdão, perdoar é uma união de arrependimento. Arrependimento, isso aqui na Bíblia, tá? Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir a compaixão. Isso segundo a Bíblia. Como que eu faço isso?
Então eu não preciso, não é o perdão, eu não tenho que dar o perdão. E quando acontece, quando aparece isso na constelação, Pérola, olha, você não faz ideia de como eu acho que eu me transformo, de como eu fico. Eu já fiz uma vez uma constelação presencial que a pessoa tinha sido abusada pelo pai. E como que você faz para tomar o pai? E agora? Como que faz? E aí eu fiquei sabendo que o pai dela tinha sido abusado pelo pai. Como que faz? Você não tem noção do... Esse dia, essa constelação, para mim, eu falei, uau. E agora? Como que você faz para tomar? E agora? Toma o pai? Ai, pai, eu te perdoo? Como que perdoa? Com que isso aqui que causou? Com essa dor? Com tudo isso que a pessoa viveu a vida inteira? O que a gente pode ver? Como que eu fiz lá, que a gente tem que tomar... Geralmente a gente vê, né? Na constelação, você vai tomar o pai, você vai tomar a mãe, você vai fazer o quê? Você vai abraçar, né? Quando a gente fala, toma esse pai, toma essa mãe, toma essa força, né? Ali do masculino, do pai, do ir para a vida. Como que você faz? Você sabe o que eu fiz? Eu afastei a pessoa. Afasta. Dá um passo para trás. Dá outro. Vai mais para trás. Vai mais para trás. E a pessoa foi acalmando. Vai para trás. E sabe que como deixa, eu deixo você. Eu liberto você. Eu deixo você com todas as consequências. Apenas isso. Eu deixo você com todas as consequências. E aí sim, você pode agradecer a vida que veio, porque veio dali. A vida veio dali. Não tem como não. Não existe essa possibilidade. Veio dali. É dali mesmo. Agradeça a vida. Por quê? Você recebeu a vida. Isso basta. Então tem toda uma dinâmica, tem para mim esse entendimento. Então tem isso. Aí você fala, Kedma, mas tem algo também que culturalmente falando, né, quando a gente fala de pedir perdão, de perdoar, quando a gente fala culturalmente, às vezes a pessoa que fez está no arrependimento mesmo, no arrependimento. E a gente sabe quando a gente faz alguma coisa que não é boa para o outro, a gente sabe como fica a nossa consciência. Então imagina, e aí eu não tenho nem a consciência de uma pessoa que faz. Eu não estou aqui só para a gente tentar. E pode acontecer um arrependimento? Claro que sim, claro que sim. Porque senão eu não acredito na evolução humana. Senão eu não estaria aqui fazendo esse meu trabalho. Se eu não acreditasse que a gente pode ser melhor. Que eu posso sim ser melhor. Mas quando você primeiro libera esse auto-perdão e diante da situação alguém pedir perdão ou de repente, dependendo da dinâmica que a gente também que eu não tô nem, eu estou falando no modo geral, se você pode falar perdoa e tá tudo bem. Porque quando a gente fala culturalmente é isso, mas para mim esse perdoar, o perdão, ele é algo muito mais profundo. É muito você com você primeiro. Né? Porque a gente tem isso da pessoa ouvir, a pessoa tem que ouvir que foi perdoada, né? Tem. Até por conta do entendimento que a gente fala, né? Do perdão. Né? O que é o perdão? Porque quando você fala, puxa, Kedma, me perdoa, é como se você estivesse jogando a responsabilidade daquilo que aconteceu para mim, né? Você tá transferindo a responsabilidade. Ah, se você não me perdoar, e quem que sou eu para perdoar? Né? É como se eu estivesse me colocando superior na situação. Então, peraí, deixa eu ver se eu vou perdoar a Pérola. E aí você fala, puxa, e qual que é postura, então, né? Você fala, puxa, se não é que não é o perdoar, mas se eu utilizo muito, sinto muito.
sinto muito. Quando eu falo sinto muito, eu estou reconhecendo o que eu fiz. Para mim tem essa força desse reconhecimento, né? Então não é para quem teria que perdoar, é o ouvir que a pessoa reconhece aquilo que ela fez. Não está pedindo perdão, está reconhecendo algo que foi feito. Então, essa prática, para mim, tem feito muito mais sentido. E eu percebo que nas constelações, nos exercícios sistêmicos, isso também tem feito mais sentido. Tem feito muito mais sentido. Não o perdão, né? Porque a gente vê esse perdão um assunto muito polêmico, né? Que as pessoas falam de até que foi para está sendo usado lá para as famílias, né, quando estão em processos jurídicos, judiciais, então utiliza-se ali a constelação, e isso é muito falado, né, que aparece esse perdão aí, da mulher ter que perdoar o marido, que o relacionamento abusivo, então tem que ter muito cuidado com isso, né, muito cuidado com isso, demais até, demais. Demais, Pedro. Você me fez refletir sobre tantas coisas que eu não sei nem por onde começar. Adoro. Nossa, não, porque eu fui num lugar e eu falei, gente, eu acho que eu achei uma informação que eu não tinha achado aqui. Aquela coisa. Muito bom. Chegamos no nível. Aquela coisa, gente, eu vou aprofundar um pouco esse papo, que talvez eu vou num nível de consciência que geralmente eu não vou aqui. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse nível de consciência que eu cheguei. Porque é o seguinte, eu faço parte de um grupo de estudos toda quarta-feira, um grupo de estudos profundo, onde a gente discute sobre a vida, sobre teosofia, sobre várias as questões para a gente entender a nossa caminhada, a nossa missão de vida. Chama Jujubas. É maravilhoso, né? Ele é liderado pela Marisa, que ela é a criadora do HTG, que ele é uma técnica que traz o I Ching como uma forma de você... os símbolos do I Ching, eles transformam o teu corpo, porque eles mexem a nível DNA, eles reprogramam o teu DNA. Então, ela decodificou o DNA através do símbolo do I Ching. É fantástico. Mas, enfim, o que é a questão? A gente estava discutindo ontem sobre o que é o amor. Que a gente barra muito sobre o que é o perdão. A Kedma já entendeu onde eu vou chegar. O que é o amor? Porque o amor, gente, não é algo que... O amor não é o que é dito sobre o amor. O amor é algo que a consciência humana não consegue entender. Porque ele vai muito além do que nós sabemos. O que a gente fala que é amor é um terço, sei lá, uma mínima fração do que é o amor a nível universal. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele é uma frequência. E como uma frequência, a gente não sabe, a gente, como ser humano, a gente não consegue codificar e a gente não consegue usar. E o perdão, a lógica é a mesma coisa. O perdão, ele é uma frequência. Só que o que a gente entende como perdão, racionalmente falando, não é o que é o perdão na prática. Por isso que tem tanto problema. Isso é um nível de consciência, gente. Se você não conseguiu entender, tá tudo bem. Só leva o que tá para você, porque eu realmente fui num ponto que eu fui além aqui. A Kedma sabe que eu fui muito além. Foi mesmo. Muito além aqui do que deveria, porque aqui é uma fofoca. Mas eu senti que eu precisava, porque quem tem consciência para entender o que eu estou falando aqui, essa informação muda a sua vida. Muda. Aquela coisa, se você não entendeu, guarda com você, que talvez um dia isso faça sentido, porque a ideia não é aprofundar. Mas se eu sentir que eu tinha que trazer, é porque alguém precisa ouvir. Então, só leva, assim, só para trazer amor e perdão. O que as pessoas dizem que é amor e perdão, não é verdadeiramente amor e perdão. Só isso que eu vou finalizar aqui, porque senão a gente vai entrar num beco sem saída. Um beco sem saída que não é o caso aqui. Voltando, depois dessa reflexão que explodiu a minha mente, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar, é a mesma coisa. É sobre isso. Depois que a gente teve um insight gigantesco, por isso que eu gosto tanto disso aqui, gente, porque eu me Demais, Pérola. isso aqui é incrível, não é? Isso aqui é incrível, isso foi incrível.
chegamos num lugar incrível. E quem não está entendendo, como eu disse, está tudo bem. Só segue a gente, continua na fofoca. Segue, Só segue. Porque segue. você falou uma. Bom, depois eu não vou nem falar nada. Bota para fora, bota para fora. Não, vai. Não, a gente vai acabar saindo aqui, né? A gente vai sair. Fofoca, vai. Não, mas a gente vai trazer. Não, porque assim, é o meu próximo projeto aí que já está quase sendo materializado, mas aí eu te conto depois. Entendi, já visualizei parte aqui. Só para dar um contexto, gente, a Kedma, ela faz constelação, mas ela faz constelação vibracional. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, deixa para depois. Mas assim, é sobre isso. É isso. Ai, gente, muito bom, muito bom. Esse papo tá ótimo, gente. Gente, assim, só para contextualizar aqui sobre perdão, isso é muito profundo. E, Kedma, eu queria ver com você uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Quando você trouxe essa questão do perdão, quando você, por exemplo, tratou dessa sua paciente, que você colocou ela na frente do abusador, que era o pai. E na constelação, eles me ensinam justamente a gente que a pessoa tem que tomar a força do pai para poder ir para a vida. Nesse caso, que você afastou ela porque era necessário, e eu concordo plenamente com você. Como é que fica nessa tua visão a força do pai para a pessoa? Você simplesmente honra a vida e é isso? Como é que funciona para ti? Então, e aí qual foi a dinâmica? Geralmente, quando acontecem esses casos, e isso dá muito certo, tem dado muito certo, é justamente isso. Então, nesse caso, eu afastei mesmo. Então, ela vai tomar ali. Ela faz a reverência distante. Ela vai fazer a reverência apenas à vida, sem julgamento, sem nada. Sabe aquele momento que a pessoa entra em ponto zero, entra num nada? Ela vai agradecer. Você me deu a vida e isso basta. Basta. Ponto. Não precisa, não é nada, não é a mais. Não. Foi isso. Ponto final. Acabou. Você entende? Você vai sim. Porque como a gente fala, né? A vida ela veio daquele pai. Daquele jeito? Quais as justificativas? Se a gente começar a buscar justificativa, você fala, bom, o pai também sofreu um abuso pelo pai. Justifica o que ele fez com ela? Não. Não. Você concorda que não justifica? Não justifica. Porque nada tem uma justificativa. Quando a gente para olhar para o sistema familiar, quando tem os acontecimentos que não são bons, se você começar a buscar informações, como se a gente fosse fazer uma pesquisa ali do que aconteceu naquela família, você vai encontrar situações que você fala, também, né? Olha o que a pessoa passou. Como que ela poderia fazer diferente? Puxa, mas olha isso daqui. E olha lá atrás como era, então. Né? Então, você imagina se ela passou, imagina o pai, como que foi. Imagina o vô, como deve ter. Sabe quando você... São informações, faz sentido. Faz sentido isso daqui, né? Pelo que aconteceu. Mas é algo que vai justificar? De maneira alguma. Não vai justificar. Tem como a gente entrar ali e tomar uma posição? E falar que tá certo, tá errado, que tem nessa dinâmica, o que não tem o que falar. Não tem o que julgar. A gente deixa o julgamento, de repente, se é algo que foi levado para teve uma denúncia, levou para a polícia, foi preso, aí essa justiça vai julgar. Mas nós não tem o que julgar, não tem o que falar. Porque aquela pessoa, ela tem um lugar no sistema. E que lugar, né? Ela tem um lugar. Quando a gente fala o pertencimento, todos pertencem. Todos é todos. Todos é todos. Independente do que tenha feito. Tem um lugar naquele sistema. Tem um lugar no sistema. E esse lugar é bom que seja dado. Você tem o seu lugar. Você faz parte. Pronto. E sem julgamento. Nossa, é muito importante isso que você
trouxe, porque antes de a gente entrar aqui, eu atendi uma pessoa que a palavra honrar, ela causa um problema na vida das pessoas, um problema. Eu atendi essa pessoa que ela estava falando, Pérola, pedindo a minha opinião sobre algo que ela já sabia a resposta. Aquela coisa que é sempre assim, né? Geralmente é algo que a pessoa já sabe a resposta. Por conta do honrar, por medo do honrar, desonrar dentro do sistema, né? E, gente, a coisa que a gente precisa deixar claro aqui é honrar pai e mãe, sogro, enfim, quem você quiser honrar, é simplesmente você respeitar aquela pessoa, não é fazer o que ela quer. Honrar não é deixar, não é fazer o que pai e mãe quer, não é nada disso, é simplesmente falar, eu honro que a tua vida veio, principalmente com meu pai e mãe, eu honro que você me deu a vida, eu honro que você me colocou neste mundo. Honrar é isso. Honrar não é você fazer o que a sua mãe ou o que o seu pai quer, não é você passar por cima do que você acredita, não é nada disso, tá, gente? É só você respeitar que, olha, eu respeito você porque você me gerou. E eu respeito você, gratidão pela vida. Isso é honrar. Ponto final. Porque saiu disso, a partir do momento que você acha que honrar é prestar contas, você ferra totalmente a sua vida. Ferra totalmente a sua vida. Você fez uma outra entrada aqui, Kedma, que entrou alguém no link. Foi você? Oi? Eu? Entrou alguém aqui no link de acesso do palco. Foi você? Calma. Porque eu achei que eu passei o link errado. Eu pensei que eu estava passando o link para as pessoas poderem assistir. Entendi. Passei o link errado. O link de acesso. Eu vou tirar a pessoa do estúdio. A pessoa que está entrando no estúdio, entra no YouTube Pérola Bittencourt Autoestima, que está rolando a live por lá. Qual que é, Pérola? Manda aí para mim. Eu vou mandar. A Rose também está entrando aqui. Oi, Rose. Não é aqui. Eu vou mandar o link certo aqui para a Kedma. Manda para eu colocar lá. Muito bom, mas acontece, gente. Sabe, quem sabe faz ao vivo. Rose, eu vou te derrubar aqui. Eu vou te mandar o link no privado. Tchau, Rose. Beijo. Ai, gente, muito bom. Pronto. Acontece, Kedma, acontece. Eu vou mandar aqui para você já. Mas é isso, gente. Quem sabe faz ao vivo, porque acontece essas coisas. E é vida que segue. Vida que segue. A gente Vamos nessa. Oh, meu Deus, deu tudo errado. Não é sobre isso. É sobre, ok, vai dar certo. E a gente segue. E nisso a gente pode honrar pai e mãe voltando depois desse momento de digressão. Porque quando a gente honra, é sobre isso. Porque quando a gente para de honrar, a gente tem que se honrar da forma que a gente acha, que a gente tem que se perdoar. Eu acho assim muito bacana o que a gente está falando de perdão, porque eu acredito bem no que você falou. Porque, gente, o perdão pelo perdão, na verdade, o perdão que vale é o teu, é o auto-perdão. Porque o que adianta uma pessoa falar que te perdoa se você se sente culpado? Não adianta de nada. Não. Não faz sentido, né, Pérola? Porque é algo que é muito forte que eu falo, né? Se faz sentido, faz sentido. Então, quando você tiver, dependendo da situação, bom, olha, quem vier para fazer a constelação comigo, dificilmente vai falar eu perdoo ou vai pedir perdão. E é muito interessante que a primeira coisa que a pessoa fala, às vezes quando tá ali, né, tem um momento que a pessoa vai ficar de frente para a mãe, de frente para o pai, ai, mãe, me perdoa. Eu falo, oi? Ai, eu te perdoo, mãe. Eu falei, oi? Não vamos fazer esse movimento aqui. Mas é claro que aí também tem, Pérola, todo respeito, às vezes em questão de religião, então a pessoa precisa, e aí tá tudo bem. É como a pessoa se sente, né? Mas como nós entramos aqui em num assunto um pouco mais profundo, né? O que é o perdão, qual que é o sentir aqui no perdão. Então, para quem me procurar vai saber que muito provável não vai ter o me perdoa, eu perdoo, não, né? Só se for algo ali, algum caso bem necessário, bem essencial ali para o momento, bem específico, né? Então pode ser que aconteça, né? Que a gente fala, não, nunca vai acontecer. Porém, eu tenho aqui toda uma explicação
do porquê, né? O não, esse perdão. Mas a gente sabe que é esse perdão que eu diria que é o perdão além do perdão. Sabe? Quando a gente vai além do perdão, sabe? Eu vou além do pedir perdão, eu vou além do perdoar, eu vou além. Então, antes de eu liberar o perdão, eu preciso me perdoar por tudo aquilo que aquela situação me causou e que eu reproduzi isso no meu dia a dia, ao longo da vida, ao longo da vida, né? E aí a gente percebe isso nos processos, né? Nos nossos processos, porque é isso que nós fazemos, né? Muitas vezes passamos por situações lá na infância que marcaram ali o nosso inconsciente, que a gente traz, às vezes, quando a gente fala de perdão, às vezes a gente traz o sentimento de rejeição, sentimento de incapacidade, de inferioridade, por situações que aconteceram e a gente se sente assim. Adultas, na vida adulta, a gente se sente com medo do que os outros vão dizer, a gente está o tempo todo com medo, negligenciando, puxa, e agora, será que eu faço? Mas e se? Mas o que vão achar? O que não vão achar? Então, olha a maneira, putz, mas se eu falar, e se a pessoa não gostar? Ah, então é melhor não falar. Ah, não, então é melhor não fazer. Mas e se estiver errado? E se der errado? Mas se eu fizer isso daqui, e se der errado? E se eu não conseguir? E se não der certo? Né? Nós estamos falando aqui, eu trouxe aqui um assunto específico, mas como o perdão em várias situações do dia a dia, em várias situações. Puxa, para quem tem crise de ansiedade, para quem sofre de ansiedade durante tanto tempo, durante anos e anos sofrendo, porque a pessoa sofre, porque é o sofrer mesmo, a gente sabe o quanto, você sabe disso, as pessoas que atendemos, a gente sabe o quanto traz o sofrimento no corpo, traz o sofrimento no corpo, anos e anos, pessoas que não dormem. Eu atendi ela ontem na sessão pós-constelação, e eu hoje liguei novamente para falar com a pessoa, qual que é o seu desejo? Eu preciso dormir, eu quero dormir. Tem gente que não dorme, Pérola. Tem gente que não dorme. Tem noção do que é isso? Não dorme porque sofre. Não dorme porque sofre, porque se sente culpado, porque se sente incapaz, porque está com medo. São tantas coisas. Aí entra o que? Aí entra o perdão. Aí precisa entrar o auto-perdão. Precisa entrar o reconhecimento. Antes de eu perdoar, antes de eu me perdoar, eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar. Olha quantas coisas que vêm antes do... Olha só, quando a gente fala um perdão, por isso que não é algo banal, por isso que é algo tão forte, é algo que libera. É algo que te liberta mesmo, te liberta para a vida, te liberta para viver. Olha quantas coisas que você precisa fazer antes desse perdoar, né? Porque não é um simples perdoar, não. Não é um simples perdoar. Porque a gente sabe que no corpo a gente traz muita dor. A gente traz muito sofrimento. Não é um simples perdoar, não. São muitas escolhas e novas escolhas que você vai precisar fazer. Nós estamos falando aqui de comportamento. Quando você falou, puxa, né, é esse encontro que nós fazemos de regeneração celular, é isso que o corpo precisa passar. Quando a gente fala de auto-perdão. Quando a gente fala do perdão, né, que aí eu aprofundo, eu vou o perdão além do perdão. Que aí você vem para o auto-perdão. Se você não tem isso com você trabalhado, se você não tem essa consciência do que isso é para você, do que isso te faz, do que te prejudicou, do que aconteceu, qual é a sensação que você sente, o que é que você tem ali no teu corpo diante de um acontecimento, quando nós estamos falando do perdão, né? Se alguém fez alguma coisa para você, uma traição, de repente, como você começou a falar, né, das relações, né? Porque o perdão, ele está onde? Ele está nas relações, na sua relação com você. Então, se você não traz essa consciência, quando a gente fala de autoconhecimento, o que isso traz? O que esse acontecimento especificamente? O que quando a tua mãe te falou lá atrás, quando criança, que você não consegue, que você é estabanada, que você não vai ser ninguém na vida, sabe? Isso daí que você vai fazer, isso daí não dá dinheiro, não.
sabe? Que às vezes são essas marcas que ficam, e aí a gente traz isso como verdade. Como que isso funciona no meu corpo? Como que é isso? Como que eu me comporto diante das situações? Como que eu vou liberar isso? Eu vou liberar isso quando eu me perdoar de todo esse tempo que eu trouxe essa sensação e fui reproduzindo isso no meu dia a dia. Quando eu fizer isso conscientemente, eu consigo liberar o auto-perdão. Eu consigo liberar. Sim, é um processo assim que é passo a passo, né, gente? Quando a gente fala de perdoar, as pessoas pensam que perdoar é um momento que você chegou e você disse, agora eu perdoo e tudo é perdoado. Perdão é um processo. Porque como a Kedma trouxe, o perdão ele vem com uma carga. É como se você estivesse carregando 20 bagagens. Só que a questão é, você consegue soltar tudo de uma vez? Dificilmente isso acontece. Não estou falando que é impossível. Mas geralmente precisa de um processo para que você vá soltando uma bagagem por cada vez, para que você libere isso da tua mente, das tuas emoções e do teu físico. E é muito importante, porque o processo de você elevar a tua autoestima, se eu for ser muito sincero com vocês, é o processo do auto-perdão. A base dele é muito auto-perdão, porque é você se perdoar por se permitir viver naquela situação que você sabia que não lhe era conveniente. Para pensar, o que uma baixa autoestima faz com você? Você se coloca em relacionamentos que você sabe que não são para você. Você se permite ser manipulada por pessoas que você sabe que muitas vezes não querem o teu bem. Você se fica em lugares que você não curte para ser amado ou amada, entre outras coisas. Então, se você parar para pensar, quando a gente vai resgatar uma autoestima, o que a gente tem que fazer? Se perdoar por se permitir ficar nesse lugar. É parar de se cobrar por não ter tido resultado. Parar de se cobrar por não ter tido resultado é o quê? Você se perdoar por não ter feito o que você sabia que precisava fazer e não teve força para fazer até ali. Então, entendo, se a gente for parar, o processo de cura ele está muito ligado ao perdão. Só que não ao perdão, ao auto-perdão. A você se olhar e falar, ok, eu precisei passar por esse estágio para fazer até aqui. Agora eu vou fazer diferente. Eu me perdoo por ter me ficado nesse lugar. E, gente, eu vou falar para vocês, tem hora que é doloroso fazer esse processo, eu já fiz, estou fazendo, continuo fazendo, porque é hora de você entrar e falar, caramba, eu me permiti ficar aqui. Você para de te colocar a culpa nos outros, de, fulano foi que fez. Não, fui eu que me permiti ficar aqui. Fui eu, não foi o outro. Aí é aquela coisa, aí vira conversa de gente grande, né? Aí vira conversa de gente grande, que é a autorresponsabilidade dentro do perdão. Ele tá mandando aqui beijo pra gente. Beijo, suas lindas. Beijo em mim. Linda! Prazer ter você aqui conosco. E esse é um assunto muito importante, porque como o perdão é algo que é negligenciado. Se a gente for falar a verdade, muito se fala de perdão, mas o perdão é extremamente negligenciado. E ele fica banal, né, Pérola? É. Só que sem ele as coisas não funcionam e as pessoas não conseguem entender isso. Se a gente for parar para pensar, a base da cura é o perdão. Só que ele é o auto-perdão, que o auto-perdão é o que quase ninguém fala, né? O auto-perdão aí não existe. Porque sabe o que acontece? Porque quando você fala, né, puxa, o auto-perdão, dependendo da situação, se você trabalhou esse auto-perdão em você, se acontece uma situação, sei lá, né, eu fiz alguma coisa para você, algo, né, muito chato aí no trabalho, enfim, e eu virar para você e falar, Pérola, me perdoa pelo que eu fiz. Se você tiver trabalhado esse auto-perdão, o que aconteceu, você vai olhar para mim e falar, te perdoo. Só que verdadeiramente é diferente. É diferente. Ali você está liberando o que a minha consciência aí é um problema meu. É um problema meu. Só que isso para você está muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Sabe? Então, assim, é muito, muito. É algo que é muito profundo. A gente sabe que o perdão é o que vai liberar. O perdão é o que vai liberar. O auto-perdão é o que vai te liberar. Mas que talvez ele não seja visto nessa profundidade, né?
não seja visto nessa profundidade. Porque às vezes, muitas vezes acontece esse perdão, te perdoo, só que a pessoa guarda ali muita mágoa ainda, né? É como se ela liberasse o perdão, mas ela não se liberasse daquilo que aconteceu. Sabe? Então aí fica o perdão, fica algo sem sentido, né? Fica vazio, né? Porque é isso que as pessoas não entendem muitas vezes, porque quando a gente fala de perdoar, por isso que o perdão é muito além. Se você tá falando da boca para fora, tá? Eu te perdoo só para de me encher o saco, eu não quero mais ouvir isso. Foi para que isso daí? Foi para nada. Isso não resolve nem o teu problema, nem só se a pessoa precisasse daquilo para aliviar a consciência dela. Aí beleza, resolveu o problema dela porque ela só precisava de alguém que tirasse a culpa e tá tudo bem. Mas é isso que a gente tem que analisar quando a gente fala de perdão, é realmente a forma como você está lidando com o perdão resolve? Porque a gente já, não vou nem discutir, a gente já falou que perdão é preciso perdoar. A questão é, a forma como você entende o perdão realmente é a forma que vai liberar você que liberar? Essa é a discussão que você tem que levar para a sua vida. Como você está usando o perdão? É um auto-perdão de verdade ou é alguma coisa da boca para fora para ficar bonitinha na foto? Porque as pessoas usam o perdão para ficar bonito, né, Kedma? Para ser humilde, para ser superior, por ser uma pessoa iluminada. E, gente, na prática, isso não serve de nada se não está gerando transformação em alguém. Isso mesmo, Pérola. Exatamente. 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 Porque quando nós falamos em movimentos, né? Quando nós falamos em sentir, eu falei movimento que eu pensei na constelação, tá? Mas quando nós falamos nesses processos, né, que acontece ali um perdão, a gente traz algo que é muito forte, né? Quando você fala, puxa, é nesse processo, você fala o perdão, você tem ali, né? Quando você pede um perdão, é um arrependimento, né? E olha só, que mesmo a pessoa que fez, se a pessoa pede perdão, ok. Mas você concorda que mesmo assim essa pessoa que fez, ela vai ter que se perdoar do que ela fez? Total, porque se ela não se perdoa, não resolve. Quantas vezes você já não ouviu história de pessoa que pede perdão constantemente, a pessoa falou, eu já te perdoei, mas como a pessoa não se libertou, ela continua vivendo aquela história. Exatamente. Exatamente. Para a gente ver como o perdão ele é algo que é tão forte, é tão profundo, e ele começa de fato no auto-perdão mesmo. E aí, o que acontece? No entanto, é o que a gente percebe que no autoconhecimento, quando você tem as suas clientes, eu atendo também, e eu também, né? Eu também passo pelo processo. O quanto, e hoje foi até o que eu conversei, foi o dia da minha terapia, inclusive, e em um momento nós conversamos sobre isso, o quanto as pessoas estão desconectadas ou se desconectam do seu vazio, do que está dentro. O quanto é difícil. Então as pessoas estão cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E o quanto isso dificulta. Porque você sempre vai buscar fora, e você quer o perdão, você quer o reconhecimento, você quer que as pessoas façam, você quer que as pessoas cuidem, você quer que as pessoas reconheçam. Então, como, às vezes eu percebo, tem certas pessoas que às vezes quando eu converso, quando eu olho assim, a impressão que dá é como se a pessoa tivesse com alguma coisa assim, tivesse te olhando, mas não está te enxergando, não consegue ouvir, sabe? Porque a gente tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, segundo o meu terapeuta, Wagner, incrível, sabe? A boca é para falar, olhos para ver, ouvidos para ouvir. E a gente não usa isso. A gente não usa. Parece que a gente faz assim, ó. A gente faz assim. A gente faz assim pra gente mesmo. Então, por isso que é tão. Por quê? Porque é difícil mesmo, Carol. É difícil. Eu sei porque eu passo pelo processo. Eu sei o quanto é difícil. Hoje eu falo, hoje tá muito gostoso.
porque eu passei por essa. Hoje tá incrível. Hoje está, eu acho incrível, Pero, que toda vez que eu tô conversando com você, acontecem coisas assim que eu falo, gente, é muito incrível. Mas, então, hoje eu estou num momento que, assim, está muito bom, muito gostoso, porque eu consigo olhar de uma maneira diferente, eu consigo olhar para mim, eu consigo me sentir, sabe? Eu consigo sim me perdoar. É isso mesmo, Kedma. Foi isso que você fez, foi isso que aconteceu. E agora? E agora, o que você faz? O que você pode fazer de melhor? Mas quando eu decidi olhar para esse vazio mesmo, porque é meu, não é de ninguém. Então a gente consegue lidar com o auto-perdão. Você trouxe uma coisa que é fundamental. Como a Kedma falou, quando a gente conversa, a gente vai para outro lugar. A gente tem que segurar. Porque, como a gente falou, tem coisa. Eu já soltei uma que eu falei, gente, isso não era para soltar no vivo, mas eu não aguento. Porque a gente vai para algumas discussões que vão muito além, por conta do tipo de processo que a gente faz com a gente. Vocês tentam entender uma coisa, isso é uma coisa importante a gente ter. Nível de conversa que a gente está tendo aqui, você acha que a gente faz o quê com a gente fora? É uma coisa, tipo, é um nível de profundidade que a gente tem que ter com a gente, para a gente cuidar da gente e também para ter a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, que é profundo. A gente vai em coisas na gente. Por isso que a gente, quando a gente fala disso aqui, a gente fala tudo isso de conhecimento de causa. Porque a gente está falando, parece aqui, mas a gente sabe que a gente, em algum nível, a gente está comendo, em algum nível a gente não está ouvindo, e a gente sabe. A gente sabe completamente que tem coisas que a gente vai tirar. E tem coisas que a gente sabe que a gente tem que tirar, mas não é o momento de tirar. Porque a gente falou, não consigo lidar com isso. Isso é ter maturidade. Eu acho que uma das maiores maturidades, que é uma das coisas que eu estou aprendendo no autoconhecimento, é reconhecer o problema e falar, ok, mas eu não consigo tirar isso aqui agora. Eu vou lidar com isso, deixa eu dar uma respirada, e daqui a pouco eu vou tomar uma água, mas eu vou tirar, mas eu preciso respirar primeiro, porque não você não mascara que o problema está lá. Você simplesmente entende qual é o melhor momento que eu vou lidar com isso. Isso, olha, nossa, acho que a gente chegou num ponto legal, Kedma, porque aí a gente pira o cabeção. A gente pira. A gente pira muito. Vamos falar sobre isso. Por que muita gente foge de terapia? Porque muita gente foge de terapia, por quê? Porque, às vezes, vai mexer em coisa que não está pronto para mexer. E, às vezes, infelizmente, encontra um terapeuta que não consegue ver um limite ali. Então, mexe em coisa que não está aberto para mexer e que não vai dar certo, a pessoa foge e aí vira uma bola de neve e não funciona, porque tem coisas que a gente acha que não é para mexer naquele momento. A gente tem que saber, não é porque achou um problema que você vai resolver aquele problema. Não é assim que a vida funciona. As pessoas acham que, eu descobri um problema. Tem duas pessoas, né? Tem aqui, descobri o problema, resolvi. Isso é ilusão, querida. Desculpa, você só descobriu. E a outra que eu descobri e eu tenho que lidar com isso agora. Isso é uma outra questão. Você vai ver se você tem capacidade de lidar com isso agora. Porque às vezes você acha um problema, mas não é para você resolver, é simplesmente para você, ok, eu achei. E eu falo isso porque tem gente que eu atendo que eu sei que se eu for mexer nisso, a pessoa vai embora e não vai resolver o problema. Só que ela tem outros problemas para resolver. Então vamos resolver os outros primeiro. E tem gente que eu chego a falar, olha, tem isso aqui, ó. A gente achou isso aqui, só que eu sei que você não está pronta para mexer nisso. Mas uma hora você vai ter que olhar. Mas vamos olhar para outra coisa. Eu chego a falar. Tem gente que eu nem falo. Porque tem gente que eu acho o problema, eu falo, se eu falar isso aqui, acabou. Ela nunca mais vai aparecer. E já aconteceu, inclusive, porque a gente aprende justamente nessa. Gente, nem todo problema que você acha é para você resolver naquele momento. Só fala, ok, ele existe. E aí você tem a maturidade. Eu consigo lidar com isso? Essa é a maturidade. Isso é ser adulto. Ser adulto não é você saindo resolvendo, é você entender o que lhe cabe no momento atual. E o perdão também tem isso, porque às vezes você sabe que você tem que perdoar, mas você consegue? Sinto muito vocês. Tem momentos que eu acho um momento de perdão que eu falo, sei que tenho que perdoar. Consigo perdoar isso agora? Não. Soltar de uma vez? Não. Então, o que eu consigo soltar hoje disso aqui? Eu vou trabalhar no que eu consigo soltar. Não consigo lidar com isso? Vou dar uma respirada, daqui a pouco eu volto. Porque é isso, gente. Perdoar também é um exercício. Você não vai conseguir perdoar de uma vez. Ou se você perdoar, quando a gente está falando do outro, né, da visão do perdão, quando é você, então, minha filha, tem coisa que você vai ter que
Ó, tem coisa que eu tô me perdoando da mesma coisa faz um tempo, não vou mentir para vocês, não. É. Mas é legal quando nós nos colocamos disponíveis, né? Isso é muito interessante. Eu acho que o melhor de tudo, Perola, é quando a gente tem esse despertar, que a gente sabe que não é fora, que a gente busca, é dentro. Que tudo que a gente quer está dentro, não está fora. Então a gente começa a passar por esse processo de uma maneira diferente. Porque a gente sabe o quanto pega, o quanto às vezes dói. A gente não pode generalizar, mas cada um tem uma maneira de passar, de sentir todas essas questões. A gente sabe que cada um tem a sua dor e cada dor é uma dor e a gente sabe o quanto dói mesmo, né? Então, quando a gente fala do perdão, quando você falou, puxa, eu ainda estou me perdoando, nós vamos o tempo todo nos descobrindo, né? O tempo todo a gente vai estar nesse processo de olhar, de perdoar, de se acolher, porque eu acredito que quando a gente fala dessa questão do auto-perdão, é um momento de acolhimento, né? É um momento ali de resiliência, é um momento de compaixão que você precisa ter com você mesmo. E muitas vezes a gente não está acostumado a fazer isso, né? Muitas pessoas não estão acostumadas. Tem gente que não se olha nem no espelho. Como dirá se abraçar, de se sentir. Né? E quando eu falo se faz sentido, é sentir mesmo, é sentir aqui, ó. É pegar aqui e falar, ó, eu tô com você, sabe? Sou eu que tô aqui, sabe? Sou eu, ó, me escutar, eu tô aqui, sabe? É quando a gente faz isso, a gente tem que fazer isso com a gente. Né? E tem pessoas que não fazem. Hoje eu faço, nossa, eu já acordo. Então, fala, Kedma Lúcia, então eu tô o tempo todo assim. Então eu aprendi esse diálogo, sabe? Eu consegui mudar esse diálogo interno, sabe? Eu acho que o mais difícil que assim. Eu acho que ela quis dizer que perdoar, e ele quis dizer que perdoar é mais difícil do que aceitar. Que aceitação, sabe? Trabalhar o perdão é mais difícil do que trabalhar a aceitação. A boa noite. E por que o perdoar é o mais difícil? Porque você tem que trabalhar com auto-perdão primeiro. Primeiro você que precisa resolver a situação para depois você perdoar. Porque se isso não está resolvido para você, você não consegue dar o perdão porque você tem raiva, por exemplo. Dependendo da situação que a pessoa fez, vamos supor que é uma traição. Vamos supor, um exemplo, uma traição. Você tem raiva, você tem ódio daquela pessoa. Se aquilo não está resolvido dentro de você, você não vai. Como que você perdoa? Não perdoa. Se você levou um golpe, o que você tem? Imagina, você levou um golpe. Imagina tudo que você conquistou, tudo que você construiu, tudo. Você levou um golpe de uma pessoa que da sua convivência. Pensa. Como você perdoa? Você precisa fazer o que primeiro? Você precisa trabalhar essa questão dentro de você primeiro, para depois você perdoar. Coloco sempre entre aspas aqui o perdoar. Mas eu acho que agora, você percebe? Olha como a gente começou a falar do perdão e olha como a gente está falando agora, não é? Depois você perdoa, ou seja, ele se faz necessário? Se faz, mas a gente sabe que tem algo antes. Você percebe? Trazer isso. Eu percebi, e é muito real. Porque assim, quanto mais a gente se descobre, a gente se cuida, mais a gente entende que algumas coisas que antes eram, isso é prioridade, não são. Eles são coisas secundárias, são importantes. A gente não está falando que não é importante você fazer esse movimento com o outro, mas o mundo está muito acostumado de colocar as coisas fora. Só que a verdade é tudo começa e termina em você. Porque lá fora vai acontecer, o mundo vai girar, mas o que vai mudar o lá fora para você é como você lida com o lá fora. Se o lá fora está mudando você, é porque você está deixando. Gente, essa é a realidade mais pura e verdadeira e mais difícil de aceitar, eu acho, no nosso processo de mudança é, se o mundo lá fora está te incomodando, é porque você está deixando. Sabe? Eu sei que para algumas pessoas isso vai parecer absurdo, e para mim muitas vezes foi, e tem alguns momentos que coisas que deixam a gente indignada nesse momento de raiva, que ainda é, mas a gente tem que parar e olhar e falar, ok, se isso está me incomodando, por que está me incomodando? Por quê? Que é isso? Por que isso está ressoando aqui dentro? Que disso
eu acredito que é verdade. Gente, entenda isso. É por isso que quando a gente fala, essa postura é muito profunda, porque é o que você entende do mundo. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não veem, ninguém vê o mundo igual ao outro. A gente não sente igual, a gente não vê igual. A gente tem, cada um tem uma percepção diferente sobre a mesma situação. E se aquela situação te incomodou, é porque tem alguma coisa dentro de você que se incomoda com aquela situação. Tem gente que vai viver situações de perdão, que precisa de perdão, que para o outro a pessoa nem viu o que aconteceu. Porque para ela não interessa, é irrelevante de chegar naquela situação. Eu vou contar uma história minha. Aí veio uma fofoca minha, gente. Às vezes vocês fazem as coisas e você nem sabe. Ó, presta atenção, essa história é boa, é boa. Teve uma vez, eu tinha um colega de faculdade, e a gente conversava de vez em quando. E teve um momento que a gente parou de conversar, e tal, e foi mal. Até chegou um dia que ele veio conversar comigo. Estava no ponto de ônibus, indo para casa. E ele falou que ele precisava falar comigo, que ele falou que ele ficou muito magoado comigo. Por quê? Porque em um momento ele foi me cumprimentar e eu não o cumprimentei de volta. E ele ficou extremamente ferido com aquela situação, de uma forma tão profunda, que ele precisou fazer terapia para ajudar a terapeuta dele, ajudar ele a lidar com aquele sentimento. E aí, naquele momento que ele já estava mais curado, ele veio falar comigo, tipo, de como ele se sentiu magoado pela forma como eu agi. E eu virei para ele e falei, eu sinto muito, porque em nenhum momento eu te ignorei. Porque, gente, eu sou uma pessoa meio desligada. Eu sou muito sincera. Se eu estou passando na rua, a probabilidade de eu não ver você é de 90%, porque eu não estou passando na rua olhando para as pessoas. Eu estou focada no que eu estou vindo fazer. Então, menina, se eu reconhecer você na rua, cara, parabéns, porque é uma coisa que geralmente eu não vejo mesmo. É raro. Então, não é raro eu passar pela pessoa e não ver, porque não é que eu estou te ignorando, é que eu realmente não prestei atenção, porque a minha mente está em outro lugar. Sendo muito sincera aqui. E eu falei isso pra ele, eu falei, eu sinto muito, não foi a minha intenção. Eu falei, eu sou assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sou horrível para guardar nome de gente, sabe? E eu geralmente falo isso no primeiro encontro, gente, eu vou esquecer o teu nome, me desculpa, não é que eu não gosto de você, é que eu não guardo, foi mal. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, para pensar, eu fiz algo para ele, fiz algo que o feriu profundamente. Mas eu fiz alguma coisa propriamente dita? Eu fiz alguma atitude? Não, mas a forma como ele viu aquela situação causou uma ferida gigantesca. Mesmo eu não tendo tido a intencionalidade de feri-lo. Entende isso? Por isso que o perdão é muito complexo aí, porque, tipo, para mim, o que é isso? Nada aconteceu para mim. Nada aconteceu. Para ele, cara, eu fiz uma ferida gigantesca. E quem está errado? É só a forma como cada um de nós vê o mundo. Só que para chegar nesse nível de consciência, você acha que é fácil chegar nesse nível de consciência? Não é. E tem hora que eu esqueço, tem momentos da vida que eu esqueço desse nível de consciência, porque mexeu na minha dor, daí você esquece dessa caixa e depois você tem que voltar. Mas tudo na vida é isso. Não é, isso é uma verdade absoluta. É a forma como eu lido com aquilo dentro da minha realidade interna. E é isso que gera o perdão, a falta de perdão. Exatamente. Fofoca boa, essa foi uma fofoca boa, hein, Caíba? E é interessante, Pérola, quando você fala isso, né? Que você fala, caramba, eu vou ter que pedir perdão por uma coisa que eu nem fiz nada. Né? Você fala, ué, mas como assim, né? Como assim? Eu não fiz nada. Mas, e mesmo assim, é o que você fala, né? Como a gente percebe nessas situações, como é muito do outro, como o outro olha. Quando a gente fala, né? Cada um vai olhar para a mesma situação por ângulos diferentes. É diferente de uma determinada situação, o meu olhar, o teu olhar, o que a pessoa sentiu, se outra pessoa vier, tem outras opiniões, e aí é que está a grande, quando nós falamos das relações, olha, a gente vai entrar agora no outro, quando nós falamos nas relações, quando nós temos a consciência que nas situações as pessoas têm os olhares diferentes para aquela mesma situação, porque traz experiências de vidas diferentes da nossa, olha o quanto nós podemos favorecer para um bom relacionamento. Porque a gente sabe
A gente sabe que cada um vai olhar de uma maneira. Olha quantas discussões, quantos desentendimentos a gente podemos evitar numa relação, quando nós temos esse entendimento, quando nós temos essa flexibilidade, né? Esse entendimento que cada um olha de uma maneira diferente. Quantas coisas a gente pode deixar, eu não diria passar, porque nem todas as pessoas terão o mesmo entendimento que nós temos. Nem todas as pessoas vão olhar para uma situação da mesma maneira como a gente olha. Mas quantas coisas nós podemos evitar com a gente mesmo? Porque não é eu deixar passar, é eu saber que ali não vai ter o entendimento que você tem. Então aquilo não vai te causar. Não vai te causar um mal-estar. Porque você sabe realmente que a mentalidade da pessoa está diferente, é um outro pensamento, é uma outra visão que ela tem. Então aquilo não vai te machucar. Não vai te machucar. Aquilo vai passar. Tá tudo bem. Né? Então não é o deixar com que as pessoas façam as coisas, não, mas é o que você evita para você diante de uma situação, né? O que você evita quando você fala ali do autoconhecimento, né? E você fala, caramba, e o como as pessoas, e aí você imagina essa pessoa que teve que fazer terapia, agora você imagina quantas situações que a pessoa traz ao longo da história, Pérola, e isso traz aí mesmo traz para a gente poder a prova mesmo, né? Do quanto as emoções, as sensações. Agora você imagina o quanto essa pessoa trouxe isso lá da infância, né? O que ela vivenciou, a experiência que ela teve, que ela trouxe, que isso desencadeou essa questão ali com você, porque não é algo específico, porque você sabe que não é de você, você sabe que não é sobre você, mas você sabe que é muito mais o outro, né? Porque não é o outro, é sobre você. As situações, elas acontecem justamente porque é sobre você. É sobre algo que você precisa resgatar, é sobre algo que você precisa aprender, é sobre algo que você precisa trabalhar, que vai muito além. Que vai muito além. É diante de uma situação que você passa, de um abuso, de uma traição, de um golpe, de um preconceito. O que você aprende com essa situação? O que você tem que aprender ali nessa situação? Porque nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. A gente sabe disso. E aí a gente vai entrar em. A gente aprofunda, né? A gente sabe que nada acontece por um acaso. E diante dessa situação, o que é que você faz? E diante disso, que perdão? Como que você vai utilizar esse perdão aí para você na tua vida? Aí é uma série. A gente entrou em tantos assuntos que a gente pode aprofundar. Muita coisa, né? Porque senão a gente vai. Sobre vazio. Sobre como a gente faz para que o outro, a visão do outro, seja só a visão do outro. Isso é um grande desafio. Entre outras coisas, tantas coisas, a gente tem que marcar mais uma conversa, mas para fazer. Vamos. Eu gostei, Pérola. Vamos marcar. Mais uma conversa aqui. Porque eu vou parar aqui, que a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. A gente fica mesmo, Pérola. E fica. E fica, porque assim, eu não sei como é que tá o teu horário, porque eu esqueci de perguntar, porque eu sei que você está super corrida essa semana. Por isso que eu esqueci de perguntar. Então eu falei, eu vou dar a pausa, porque eu sei que quer. Até que você saiu de uma live às 6, veio às 7, eu falei, gente, a mulher está requisitada essa semana. Pois é, e aí eu tinha um atendimento, eu tinha 2 atendimentos, teve um atendimento que eu não consegui, porque eu no trânsito aqui em São Paulo, né, não teve como, aí eu tive que transferir um atendimento, aí eu fiz um atendimento às 5, fiz uma live às 6, aí tinha você, eu falei, gente, olha a minha agenda hoje, que maravilhosa, que incrível, que incrível. Menina, então eu quero saber de você, você quer fofocar com os oráculos hoje? Ai, Pérola, finaliza com eles, é claro. Adoro. Eu comprei um baralho novo. Aí lá vem ela, olha isso. Gente, deixa eu contar essa história, já que a gente tá fofoqueira. Eu gosto, porque esse aqui é um fofoco. Gente, esse baralho aqui eu comprei por conta de memória afetiva. Olha. Esse daqui, ele é um baralho cigano. O que acontece com esse baralho? Gente, assim, para quem não sabe, eu sou oraculista, eu sou taróloga, mas oraculista porque eu mexo com diversos tipos de oráculo. Ô, gente, deixa eu contar. Gente, procura, Pérola, procura, porque vocês não têm noção do que é. Vocês já ouviram dizer assim, ó, e isso eu estou vivenciando, tá, Pérola?
estou vivenciando com o tratamento que estou fazendo, as pessoas que me atendem, o Wagner, a Bruna, que é a dentista. Sabe quando você vê as pessoas que trabalham com amor? Então aquilo reverbera, aquilo vem de dentro de uma tal maneira que transforma a nossa vida, que transforma o nosso sorriso, que transforma, que ajuda a gente nessa jornada. É a Pérola atendendo ali com o tarô. É algo que quando ela fez para mim, eu não conseguia nem... Sabe quando eu paralisei e eu fiquei ouvindo? Sabe quando aquilo me encantou de uma tal maneira? Então, gente, quem nunca teve o atendimento da Pérola, a profissional, não preciso nem falar, né, Pérola? A profissional incrível que é a Pérola. Mas também o tarô... Não, como que fala? Era isso, né? O oráculo. Gente, procurem de verdade, de coração, eu indico demais. E tanto na hora que ela falou, eu falei, finaliza. É para finalizar com chave de ouro, com certeza. Obrigada por esse depoimento incrível. Foi um prazer tirar cartas para você todas as vezes. Eu sou apaixonada por cartas, gente, desde criança, tá? Eu sou muito apaixonada. E esse aqui, como eu falei, foi memória afetiva, porque a minha melhor amiga tinha esse baralho aqui, né? E a gente tirava a carta uma para as outras quando a gente era adolescente. Eu lia o tarô e ela lia o baralho cigano. Eu não lia o baralho cigano naquela época. E eu achava lindo aquele baralho, mas eu não lia. E eu comecei a ler o baralho cigano, tal. Eu tenho até uma miniatura desse daqui, mas eu queria um maior e eu não achava. E aí, essa semana, eu fui no shopping fazer um encontro de marketing e eu achei o baralho lá. Eu falei, não, eu vou ter que levar. Eu até mandei mensagem para minha amiga, eu comprei e eu lembrei de você. Que legal. Porque a minha amiga lia esse baralho para mim quando a gente era adolescente. Então, eu comprei, tá com 3 dias, tô adorando mexer com ele. E obrigada, Ieni. Ela falando que nós duas somos maravilhosas. Aqui, eu vou até colocar na tela. É sobre isso. Então, a gente vai ler este baralho aqui, esse baralho do cigano. E a minha questão é: você quer um conselho? Ou você tem uma pergunta? Você sabe que eu não pergunto, você sabe que eu só. Você sabe? Não. Hora de conselho. Oh, Hora de conselho dos oráculos. Então, tá. Um conselho do oráculo para Kedma. Calma. Eu não abri ainda. Conselho do oráculo para Kedma. Eita! Tá, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Opa! Então tá bom, bora lá. Eu não sei, aqui eu lembrei de uma informação de uma das coisas que eu tirei para você. Eu não sei, mas eu acho que eu falo no off para não expor. Peraí, eu falo, gente, mas eu não perguntei isso. Então, bora lá. Aqui nós temos algumas cartas, eu tirei algumas cartas do baralho para você. Tá. Então, o que essa carta fala aqui é para você tomar cuidado. Essa carta aqui tem a carta do urso e a carta da raposa. Então, o que essas cartas estão falando? Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Não confia a tua vida para qualquer um. Tem pessoas que estão ao teu redor que elas não estão aí para te ajudar. Elas estão aí tentando pegar carona no teu sucesso, porque você está subindo e o pessoal está vendo. Tá vendo? Tem uma inveja rolando aí, Kedma. Tem uma inveja rolando aí, acho que você já percebeu até. Tem uma inveja rolando, então você tem que tomar cuidado, é a hora de você... Você está no momento... acho que já sabe disso, você está no momento da peneira. Você está no momento de peneirar o que está pegando aí, porque tem gente trazendo coisa para a tua vida que não é para você. Querendo trazer discórdia, coisa que desestrutura. É o momento de você realmente refletir para ver o que você quer, que é o chicote. Porque aqui fala sobre cobrança, mas no teu caso acho que não é cobrança, é justamente os outros cobrando em cima de você. Querendo coisas de você que você não é mais, querendo coisas de você que você não tem obrigação de dar, entendeu?
Então, eu estou falando muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que peneirar. É hora de você peneirar, é voltar para a base. Está falando aqui que é a raiz, essa carta da árvore, da família. Mas da família, no caso, eu não digo nem a família em si, mas é a essência. É você voltar para a essência, para o que você acredita, para as suas raízes internas, para você encontrar as melhores respostas, porque eu acho que é hora de corte. Tem gente que você vai ter que cortar, que você pode não estar querendo cortar, porque são pessoas que estão com você há muito tempo, que você gosta, mas é gente que você vai ter que dar umas tesouradas, porque para onde você está indo, tem gente que não vai comportar e não vai seguir. Não vai, é fato. E a carta que saiu, a última, eu vou tirar mais uma ou duas cartas para você, mas saiu a carta do livro, que é o quê? Continua os estudos. Se conecta com os estudos, com o que você acredita, com as verdades, com as informações, porque a resposta, na verdade, está aí. A resposta não está fora, a resposta está nesses, como diz, nestes aprofundamentos, sabe? É a questão dos estudos, dos projetos, é você focar nos estudos dos projetos e vem muito de guardar segredo dos projetos, porque, tipo, vem muito aquela coisa, não conta tuas coisas para os outros para não ir. Porque o que está acontecendo aqui? Eu não sei se é bem esse o caso, mas eu acho que assim, tem uma energia, que provavelmente é uma energia de inveja. É uma energia de inveja que está tentando minar seus projetos. Então, não conta os projetos antes da hora, guarda para você, não conta para qualquer um, escolhe bem para quem você vai falar, para o pessoal não colocar uma energia que eu não vou falar que vai acabar com o teu projeto, mas que atrase ele. Que atrase ele mais do que devia, entende? Porque eu sinto que não é que vai acabar, porque não, você está num nível que não é que vai atrapalhar de você não fazer, mas pode te atrasar, pode te confundir. Eu lembrei de uma vez que eu tirei carta para você, do caminho. Foi a última vez que eu tirei carta para você, eu falei, olha, eu vejo o caminho, tem hora que parece que o caminho vai se estreitando, tem que ver o caminho. Eu acho que é bem isso daí. Não sei se tem a ver com a mesma pergunta da época, mas a lógica é a mesma, você tem que olhar para o caminho, você tem que avaliar, porque tem gente que está aí que pode até parecer que está para ajudar, mas não está. E esse baralho, como você vê, ele é bem direto, ele é diferente do outro. Esse baralho é o fofoqueiro. Sim. Porque o outro, ele é fofoqueiro, mas ele dá uma visão geral. Esse aqui, ele vai na lata. Não é isso aqui que você tem que olhar. Ele é mais diretão. Sim. Deixa eu ver aqui. Mas a carta que vem também é a carta dos peixes, aqui, a carta 34. Então, é para você também ir fluindo pela vida. Você não se preocupa, só flui. Porque a prosperidade está aí. A prosperidade ela está com você. Sim. Ela não está separada de você. Então, é só você fluir como a água, sabe? Tem tudo para dar tudo muito certo na tua vida. Tem tudo para as coisas fluírem, para os projetos fluírem, a prosperidade vir. Só tem que tomar cuidado, porque tem gente que está no teu caminho, que vai tentar te atrapalhar, vai tentar sabotar algumas coisas. E chegou a hora de você começar a ver até onde você deixa as pessoas ir e quem realmente é para ficar. Porque talvez tenha gente que já esteja na hora que você falar beijos, ou aquela pessoa que fala, te amo muito, só te vejo uma vez por mês ou a cada 2 meses, tchau. Essa é a verdade. Gente, é verdade, assim, só dando um parênteses, quando a gente fala sobre crescimento, tá? Aproveitando da Kedma, tem gente que vai sair da nossa vida e tem gente que não é que ela vai sair para sempre, mas você não pode ter contato sempre, senão ela vai atrapalhar. É real. Escolhas têm que ser feitas quando você escolhe crescer. Escolhas têm que ser feitas. Tem gente que tem que sair. Ou tem gente que, se não é para sair, é para minimizar contato. Não tem jeito. É fato. É questão de ambiência, né? Ambiência, né, Pérola? É questão são escolhas, né? A gente chega momentos na vida que a gente precisa escolher. Né? Até é saber que existem as frequências boas, as frequências que não são tão boas, e que elas são reais. Elas são reais, né? Mas eu acho que é isso mesmo, temos que estar atentos, conscientes, eu acho que é isso. Consciente diante das escolhas. Né? Eu acho que isso é o que é o mais importante. E esse fluir aí começou, fluindo. É fluir, exatamente. É o fluir, é a gente ter a consciência do que nós estamos fazendo, do trabalho, como nós... Estudar eu amo, né? Eu amo estudar. Então, assim, algo isso está mesmo nos meus planos e estão vindo mais estudos por aí. E os projetos, né? Aí nós vamos, deixa fluir que tudo no seu tempo, tudo no momento certo. Tudo no momento certo. É o mais importante. Isso é o mais importante. Ah, que maravilha, acabou.
Acabou por hoje, porque senão a gente fica. Gratidão. Imagina. Gratidão, foi lindo, foi um papo maravilhoso. Gente, quem não assistiu aqui desde o começo vai ficar gravado, assiste, porque a gente foi para um outro nível de fofoca aqui. Eu diria que a gente foi para uma fofoca transcendental hoje. A gente foi para um outro nível de fofoca. Então, assistam. A Iene está falando aqui, né, que as duas maravilhosas. A Regiane falou que a fofoca foi show. Que bom que você gostou da fofoca, Regiane. Você falou que você vai querer um conselho também. Depois me procura, a gente agenda a sua sessão, porque bora lá. E tem coisa que eu vou te falar, veio informação que eu vou falar para você só no privado para não expor. Aquela coisa, fica aqui comigo, a gente fala aqui nos bastidores da transmissão. Tá bom. É isso aí, gente. Passando para lembrar que toda quinta-feira tem live, mas o fofoca é de 15 em 15 dias. Semana que vem, na quinta que vem, é lá no Instagram. E daqui a 15 dias, no dia 1º, nós temos fofocas aqui com a nossa querida Andiara, que ela vai falar como você começa a se posicionar pelo sucesso a partir dos 50 anos, porque os 50 anos ele é um novo começo, ele não é o fim da sua vida. Então ela vai falar como você, mulher, começa a se posicionar para o teu sucesso aos 50 anos. Uma mulher com uma história maravilhosa, então venha fofocar com a gente, tá? Porque vai ser maravilhoso aqui. E gratidão. Que bom que vocês gostaram, que a fofoca foi boa para vocês, que a fofoca foi show. Espero vocês no próximo Fofocas. E se você estiver com saudade de fofocas até lá, lembre-se, nós temos uma playlist linda com vários fofocas rolando aqui. Então, vai na playlist do Fofocas Terapêuticas. E aproveitando você que está aqui no ao vivo, eu vou te fazer um convite muito especial, tá? Nem ia fazer, mas se você chegou aqui até agora, você merece esse convite. Amanhã à noite, eu vou fazer um encontro de prosperidade com o meu grupo. Eu tenho um grupo de prosperidade mensal. E eu faço um encontro ao vivo para fechar esse grupo. E amanhã eu decidi abrir para convidados. Então, se você, amanhã às 7 horas da noite, se você está pronto para ativar prosperidade na sua vida, entender como você pode fazer isso, me procura lá no Instagram, @PérolaBittencourt Autoestima, que eu te coloco no grupo de amanhã da sexta-feira, tá? Para você poder, eu te mando o link, na verdade, para você poder acessar essa ativação de prosperidade. Um beijo, seus lindos, suas lindas, e a gente se vê no próximo Fofocas Terapêuticas.